Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um daqueles que reservaram um tempo para a meditação da Palavra de Deus, para estar conosco em uma pequena e muito produtiva, assim queremos, meditação da Palavra. Queremos fundamentar a nossa meditação, como sempre, na Palavra de Deus, e para isso nós temos aqui a Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 1, e eu quero ler a partir do versículo 8. Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Veja o que Paulo não queria que os irmãos ignorassem. O que ele não queria que eles ignorassem? A natureza, preste atenção, a natureza da tribulação que nos sobreveio em Ásia, disse ele. E qual era a natureza dessa tribulação? Vejamos o que ele diz. Porquanto foi acima das nossas forças. A natureza da tribulação que sobreveio ao apóstolo e seus acompanhantes era esta. Eles foram provados, atribulados, acima das suas forças humanas. Você me pergunta, por que Deus permitiria uma coisa dessas? Permite Deus uma coisa destas? Que sejamos testados, provados, além das forças? Vamos continuar lendo? Porque aqui Paulo é muito claro em dizer que sim, aconteceu com ele. O teste, a natureza da tribulação que lhe sobreveio em Ásia foi acima de suas próprias forças. E foi tão acima de suas forças que ele disse: até desesperamos da própria vida. Ou seja, foram tão esmagados, estavam sendo tão esmagados pela circunstância, pela tribulação, pela natureza da tribulação que lhes sobreveio, que eles pensaram que iriam morrer. Que tinha chegado o fim da vida deles. No verso 9 ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. E aqui está o porquê Deus permite muitas vezes tribulações acima das forças, além das forças humanas, porque nós precisamos desenvolver algo. E o que seria esse algo? Confiança em Deus. Para que não confiemos em nós, ou seja, em nossas próprias forças, em nossa própria habilidade, em nossa própria inteligência, em nossa própria capacidade, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, se eles chegassem a morrer naquela tribulação, Paulo diz: estávamos confiando em Deus. Ele até pode ressuscitar mortos. Se for o caso de morrermos, Ele pode até nos ressuscitar. Esse é o poder do Deus a quem servimos. É o que ele está dizendo aqui. E ele diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Vamos meditar um pouquinho nesta passagem que acabamos de ler. Deus permitindo circunstâncias além das nossas forças. Vamos perguntar de novo: por que Deus permitiria tal coisa? Por que Deus permitiria que fôssemos testados, atribulados,
pressionados além das nossas forças? Porque se não fosse desse jeito, nós nunca teríamos experiência com um poder além das nossas forças. Ou seja, o teste se manteria dentro do perímetro das forças humanas e nós, com nossas forças humanas, daríamos conta. A glória iria para quem? É razoável o que estou dizendo? A glória iria para quem? O próprio apóstolo Paulo diz que a glória sempre deve ir para Deus. Mas se o teste não for além das forças, como poderemos ter experiência com uma força além das nossas forças? Nunca teremos experiências com o sobrenatural. O sobrenatural, veja como a própria palavra diz, sobre, além do natural. Nunca teremos experiência com o sobrenatural se formos testados no limite do nosso natural. Apenas poderemos ter experiências humanas. Enfrentaríamos problemas que se resolveriam com as forças humanas, as capacidades humanas. Mas quando Deus permite uma tribulação além das forças, isto é para que o seu povo desenvolvam uma confiança em Deus que é maior, que tem um poder maior, uma força maior que esse problema. Não há como ter experiência com o sobrenatural se os testes não forem além das nossas forças. Se aquilo permanecer dentro do perímetro do humano e do natural. Muitas vezes Deus faz isto. Quando Deus deixa as coisas piorarem, Ele tem um propósito. Eu me lembro da ocasião em que Lázaro estava enfermo. Isso está em São João capítulo 11. Ele estava enfermo e a Bíblia diz que Marta e Maria enviaram um recado para Jesus. O recado dizia: aquele a quem amas está doente. E isso é muito interessante porque não é que pelo fato de você ser amado por Deus ou porque Jesus te ama, você não vai passar por momentos difíceis. E também o fato de você passar por momentos difíceis não quer dizer que você não é uma pessoa a quem Deus ama. Jesus amava a Lázaro. E ali estava alguém amado por Jesus, amado por Deus, passando por uma doença. E não só por uma doença que iria aumentando, piorando, crescendo em força, até que morreria, Lázaro morreria. Depois que Lázaro morreu, Jesus decide, por uma visão, ir até a aldeia, onde estava Marta e Maria. Parece como que Deus se atrasa, mas Deus nunca se atrasa. Parece como que as circunstâncias estão além da alçada, mas não estão. Deus está no controle de tudo. Você me pergunta assim, e por que Deus permitiu a coisa piorar, a circunstância piorar, a doença se tornar morte? Por que Deus permitiu aquilo? Há uma razão, e é quando Ele permite que as coisas avancem além das nossas forças, quando Ele permite que as coisas venham a piorar, e de uma enfermidade aquilo venha a se tornar uma morte, é para nos dar
uma revelação mais profunda de si mesmo. É para trazer para nós a revelação de um Deus poderoso. Ele quer que o conheçamos de uma forma poderosa, mas nós nunca conheceremos um Deus que ressuscita mortos, como Paulo diz aqui, ou como a própria experiência com Lázaro, se Deus apenas permitisse uma gripe, uma febre, uma dor de cabeça. Como conheceríamos o natural se enfrentássemos somente doenças que podemos remediar com alguma coisa comprada na farmácia? Mas aqui estava um Deus que queria se revelar mais do que como curador. Se ele atendesse naquela hora em que Marta e Maria o chamaram, se ele atendesse a solicitação de Marta e de Maria naquela hora, eles o conheceriam apenas como um Deus curador, um grande curador. Teria uma grande experiência, mas ele queria ir além. Deus queria se revelar não somente como um curador, mas como a própria ressurreição e vida. Só que veja, a situação piorou, a situação avançou. Chegou um ponto em que eles já não tinham mais nenhuma esperança de nada. Marta chegou a dizer: eu sei que ressuscitará, mas na ressurreição do último dia. Tudo tinha se perdido, mas então Jesus veio com uma revelação para que eles conhecessem o Deus que ressuscita os mortos. Pode ter certeza que se o teste está sendo muito grande na sua vida, se o teste está sendo além das suas forças, se você está sendo atribulado além das forças, se você está sendo como que esmagado pelas circunstâncias da vida na atualidade, não é um momento para você murmurar o que irá te enfraquecer. Não é um momento para você se queixar. É um momento para você aproximar de Deus, aprofundar em Deus, para receber uma revelação espiritual muito profunda. O teste acima das forças, e isto é uma coisa muito tremenda. Esse teste além das forças, essa circunstância esmagadora, esse momento difícil que te oprime, pode ser um momento muito glorioso. Talvez você diga: é o pior momento da minha vida. Talvez não seja o pior momento da sua vida. Talvez seja o melhor momento da sua vida, o momento mais espiritual da sua vida, porque o teste está sendo além das suas forças. Você diz assim: pastor, eu não estou aguentando mais, está muito difícil, eu me sinto esmagado pelas circunstâncias, por estes problemas, minhas forças se esvaíram, eu já não aguento mais. Preste atenção, esse é um momento glorioso. Essa circunstância pode se tornar a porta para o sobrenatural, para você conhecer uma força além da força humana, uma força além das tuas próprias forças naturais. Hoje nós estamos vivendo situações assim, onde muitas pessoas até pensam em tirar a vida, porque os problemas estão esmagando as pessoas. Problemas nos lares, problemas nos relacionamentos, problemas com os filhos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de todas as espécies vêm assolando, esmagando as pessoas. E elas ficam tão desesperadas que elas pensam em suicídio, em acabar com suas próprias vidas,
para fugir daquela situação, para sair daquela situação. Mas, na verdade, o suicida, ele não quer dar fim à sua vida. Ele está procurando uma coisa, ele quer dar fim à dor que está sentindo. É isso que ele quer matar. A pessoa que se suicida, ela está desesperada para se livrar da dor. Mas como ela não sabe como se livrar da dor em vida, ela então pensa em dar fim a essa vida de dor e comete suicídio. Só que nós sabemos que se aqui, deste lado, a coisa está difícil, tão difícil, né? A dor está intensa, é imensa. Então imagine do outro lado como as coisas não irão ficar 1000 vezes pior. Porque sabemos qual é o caminho do suicida, sabemos qual é o caminho da pessoa que... o lugar, o destino da pessoa que toma esse caminho. Mas a pergunta é como sair de uma situação dessas? Como Paulo saiu de uma situação que o testou além das forças? Ele diz assim: eu confiei em Deus. Eu confiei no Deus que ressuscita os mortos. E ele testifica: e ele me livrou. E ele diz assim: e com essa experiência a minha fé aumentou e eu creio que ele me livrará todas as vezes que forem necessárias de tão grande morte. Ele diz: o qual nos livrou e livrará, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Depois que você passa por uma experiência dessas e passa a conhecer uma força além das suas forças humanas, passa a conhecer um Deus que ressuscita mortos, um Deus que é tão poderoso que ele pode deixar qualquer situação ir até o limite. Ele tem poder para reverter. Você acha que Deus não tem poder para tirar um Lázaro da sepultura, ressuscitar um morto ou salvar um lar? Restaurar um lar quebrado? Será que Deus não tem poder para reverter qualquer quadro que o homem chama de impossível? Talvez para o homem seja impossível, mas não o é para Deus. Não o é para Deus. Então, nesta noite, eu quero te dar um alento. Eu quero te dar uma visão mais ampla. Eu quero te dar algo para pensar. Talvez você tenha perguntado: por que, Senhor, esse teste tão grande? Por que o Senhor permite essa situação tão esmagadora? Por que parece que a coisa está tão difícil que eu nem sinto as rédeas em minhas mãos, tudo está descontrolado? Pois aqui está a resposta de Deus para você que tem orado essa oração. Eu quero, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu quero te levar a uma experiência do sobrenatural. Eu quero que você me conheça não apenas como um curador, um provedor, mas como um Deus muito, muito, muito acima disso, um Deus do impossível, um Deus todo-poderoso, como a própria ressurreição e a vida. Mas se eu não permitir um teste além das tuas forças, meu filho ou minha filha, como você vai me conhecer nessa dimensão poderosa? Então, quando você chega nesse ponto onde diz: já não tenho mais forças, ótimo, ótimo. Estou no fundo de um poço e não sei como sair, ótimo. Por que ótimo? Porque essa situação é uma oportunidade de ouro
para você conhecer o sobrenatural. Se Deus, repito, nunca permitisse uma situação de tal magnitude, uma circunstância, uma provação acima das forças, além das forças, o que aconteceria? Você venceria, você daria um jeito, passaria com as suas próprias forças, a glória iria para você. Mas quando você enfrenta uma situação que você sabe que é só Deus, porque você não dá conta, porque está além das suas forças, então quando a batalha é vencida, e essa batalha sempre será vencida por um homem de fé e uma mulher de fé que confia em Deus. Quando a batalha é vencida, você tem um testemunho, você diz assim, eu sei que não fui eu, não foram as minhas forças, eu sei que foi Deus que me ajudou, eu sei que foi o poder de Deus, eu não via saída, eu não tinha a menor chance, eu não tinha forças, eu não tinha condições, eu não tinha capacidade, estava além da minha sabedoria, da minha inteligência, não sabia o que fazer, mas então a solução veio. De onde veio? Ah, do meu Deus. E aí você passa a ter o quê? Uma experiência com o sobrenatural, com um Deus sobrenatural. E o que acontece depois de um teste desses? A tua fé cresce, a tua fé aumenta, e você terá algo para compartilhar. Você também, ao encontrar pessoas que estão se queixando pela falta de força, pelos problemas, pelas tribulações, pelas situações tensas nos lares, você vai ter um testemunho, uma experiência para compartilhar e vai dizer assim, eu passei por algo assim e foi assim que eu venci. Eu confiei em Deus. E hoje eu conheço o sobrenatural e esse sobrenatural está disponível para te ajudar também. Eu espero que nesta noite, essa pequena palavra tenha de alguma forma te ajudado. Espero que você possa se sacudir de toda incredulidade, todo medo, todo pavor e dizer, pastor, o senhor tem razão. Eu vou confiar em Deus, eu vou acreditar, Ele vai mudar este quadro, Ele vai ressuscitar este Lázaro, este lar que está morto, este relacionamento morto, a minha vida espiritual que está morrendo, está esvaindo, pode ser ressuscitada se eu confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu peço nesta noite que esse poder sobrenatural esteja sobre a tua vida. Restaure a tua vida, restaure a tua mente, restaure o teu lar. Se o médico te desenganou, confie no Deus que não somente pode curar, mas também ressuscitar mortos. E você pode ver esse quadro se reverter e você ter a saúde restaurada. Tudo é possível, qualquer coisa é possível se você apenas confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus seja contigo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Amém.